Com muita alegria que nos encontramos hoje aqui. Somos em muitos, por isso a gente precisa apertar um pouquinho mais. Então, se der para chegar um pouquinho mais para frente, só para a gente caber um pouco mais. Tudo bem, depois a gente... Só para dar um pouco mais de espaço para as outras pessoas ainda. Tá dando para ouvir direitinho? Dá para ouvir bem? Ok. Então, a última vez que estivemos juntos aqui foi em junho, maio, final de maio, alguma coisa assim. Depois disso, quando eu fui embora a última vez, eu disse que eu estava indo para o Tibete. Aí os programas não foram exatamente como eu pensava, porque o meu visto não saiu exatamente na época como eu tinha esperado, então eu acabei passando o mês de junho inteiro em Albagnano, na Itália. Depois eu fui para o Tibete em agosto, junto com o Lama Gantia, como naquelas fotos que vocês viram na entrada. Depois eu voltei para o Tibete depois de novo em outubro, novembro, agora não, outubro foi. Em outubro, agora estamos em novembro. Voltei de novo em outubro para o Tibete para passar um período, não, em setembro, desculpa. Voltei em setembro para o Tibete para passar um período de um mês estudando lá de novo também. E para mim sempre é um momento muito especial, na verdade, as duas coisas onde eu encontro a maior satisfação, a maior alegria, acaba sendo no momento de poder receber os ensinamentos e poder compartilhar. Então isso assim, e na verdade a maior alegria mesmo é quando tem algum momento que não necessariamente é quando a gente espera, mas tem momentos no qual a gente acaba tendo uma compreensão sobre algo importante não conceitual, né? Quando as fichas caem. E isso são momentos muito preciosos na nossa vida. Para mim são momentos muito, muito preciosos. E normalmente quando eu passo esse período no Tibete estudando, é um momento no qual se criam as condições para poder ter uma compreensão melhor. E outro momento também para mim muito precioso é quando eu posso compartilhar um pouco daquilo que eu aprendi, daquilo que eu compreendi. Então, esse ano no Tibete foi um ano um pouco diferente. É o 9º ano que eu vou ao Tibete para estudo. Depois, primeiro eu passei 12 anos na Índia estudando, depois eu fui durante 9 anos para o Tibete. Na verdade, os estudos formais em si eu já terminei já faz algum tempo. Porém, eu acho que a gente, para estudar, tem a vida inteira, né? Ainda mais dentro do budismo, no qual os ensinamentos são tão vastos e tão profundos que coisa para estudar não falta, né? Porém, esse ano eu tive que aceitar uma realidade que eu já sabia, mas eu não queria aceitar. Tem coisas que a gente entende, a gente sabe, mas a gente faz de conta que não é, né? E uma delas, para mim, foi quando eu cheguei no Tibete. Antes de ir, eu perguntei para o meu mestre, então, o que eu vou estudar esse ano? Perguntei junto com o Lama Gantia, né? O que seria bom eu estudar esse ano? Aí ele falava, seria legal você estudar isso. Eu falei, isso eu já estudei, já recebi esse ensinamento. Então, se fosse aquilo, isso aqui eu também já recebi esse ensinamento. E aquele outro, aquilo também já foi. Então, no final, todas as coisas mais importantes que tinha, nesses 9 anos eu já cheguei a receber. Aí, quando eu cheguei a conversar com o meu mestre, depois eu escolhi lá um texto para estar estudando, e quando eu cheguei para ver meu mestre, que é o Abade de Tashilhunpo, ele me disse, eu estou muito feliz que você está aqui, porém, você já te ensinei aquilo que você tem para aprender. Nesses 9 anos que você veio aqui, na verdade, vários anos, eu passei 2, 3 meses lá, recebendo 4 horas por dia de ensinamento. Então, é bastante coisa. E a forma como eu recebo os ensinamentos lá é um pouco diferente de como a gente ensina aqui. Porque quando você estuda algo por um período muito longo, no que vão passando os anos, os conceitos não têm que ser repetidos, né? Na verdade, com poucas palavras, consegue se dizer muito mais. Um pouco como no processo de educação normal que a gente tem. Quando você chega na universidade, sei lá o que for, tem vários conceitos que não tem que explicar de novo, né? Então, depois de 20, 25 anos de estudo, quando você vai estudar certas coisas, aquilo que aqui demoraria, sei lá, o Daksin Shakti, porque aqui demoraram mais, pelo menos umas 60 aulas, foi? Não? Foram 15? Não, 60 horas eu fiz esse cálculo. Mais umas 15 aulas. Umas 15, 20 aulas de umas 2 horas. Lá eu fiz em 6 aulas.
né? Então, assim, o que depende também é que isso fez com que, na verdade, acaba tendo tempo de uma forma mais rápida. De qualquer maneira, eu cheguei lá e o que ele disse foi, olha, eu já te ensinei aquilo que você tem para aprender, mas eu estou feliz que você está aqui, gosto de te dar ensinamentos, muito bem, vamos achar alguma coisa. Mas ele falou, na verdade, o que você tem que entender é que você já terminou a parte de estudo, agora o que você tem que fazer é ensinar e praticar. E para isso você tem que ter uma longa vida, foi isso que ele me disse, na essência, né? Aí eu falei, tá bom, porque na verdade eu adoro ser aluno. Não tem coisa melhor que ser discípulo, né? Vai lá, não tem nenhuma preocupação, recebe o ensinamento. Eu adoro pessoalmente. Mas por um lado, mais ou menos, eu tive que entender um pouco, aceitar uma coisa que eu já sabia, que agora chegou um ponto no qual tem coisas que eu preciso estudar mais, ter um conhecimento mais profundo, mas ao mesmo tempo tem muita coisa que depende de eu mesmo ir lá e ler para ter o conhecimento sobre isso, né? Mas isso é só compartilhando um pouco do que eu fiz no Tibete. Aí eu recebi ensinamento sobre um texto chamado Comentários sobre a recitação Vajra, que é um pouco dentro do budismo Vajrayana. A ideia no budismo é a gente poder estar eliminando a nossa própria ignorância. Só que a ignorância ela não se encontra apenas num nível grosseiro, ela é num nível muito mais profundo, num nível muito mais sutil de consciência. Então, existem métodos para poder fazer com que a gente gere um estado de consciência mais profundo e gere sabedoria no estado de consciência mais profundo para eliminar a ignorância num nível profundo, né? Então, quando se fala sobre recitação Vajra, são todos um dos métodos que existe para gerar esse estado de consciência mais profundo, que na verdade não tem nada a ver com recitação em si. É toda uma coisa energética interna, etc. Bastante complexo, na verdade. Já tinha estudado um pouco antes, aí peguei um texto específico sobre isso esse ano, né? Aí depois eu tive iniciação com um abade do colégio tântrico em Tashilhunpo, que também é um dos mestres mais velhos que tem lá. Eu tive uma oportunidade muito preciosa também com outro monge mais novo, que é um dos mestres em Tashilhunpo hoje em dia mais novos, deve ter por volta de uns 50 anos de idade, certo? A gente nunca sabe, porque tibetano nem sabe direito a própria idade, muito menos se pergunta, né? Mas, de qualquer maneira, para mim foi importante porque acontece muitas vezes durante os ensinamentos que eu tenho alguns insights, tem coisas que eu nunca cheguei a pensar antes e de um certo momento tem uma certa clareza sobre um assunto ou sobre outro. E muitas vezes nem sempre tem alguém com quem eu posso estar me relacionando para ver, olha, está certo isso? Na minha lógica, na minha percepção está certa. Com o Lama Gantchen eu falo várias vezes, mas eu também queria ter uma resposta, uma visão de alguém que tem uma visão bem tradicional, né? Aí eu conversei com um desses mestres e foi muito bom. Tive uns 2, 3 encontros com ele de algumas horas para poder discutir esses insights, tal, que foi uma coisa muito legal também, né? Então isso é um pouco assim o resumo do que eu fiz. Fora isso, para mim é sempre uma época preciosa poder passar um tempo, nesse caso foi mais ou menos um mês, dedicado unicamente para o estudo, para a prática, ou seja, sozinho, que é uma coisa que acontece raramente. Então, isso para mim é uma coisa que foi muito especial. Mas hoje, eu só queria contar um pouquinho do que eu fiz esses meses, que é uma coisa que eu não sei fazer direito. E vamos diretamente, então, para o ponto que eu queria compartilhar hoje. Estou muito feliz de estar aqui, nesse mesmo período que Lama Gantchen Rinpoche está aqui. Esses dias agora ele foi para o Chile, mas segunda-feira já volta. E eu vim aqui especialmente, na verdade, para poder estar aqui no Brasil junto a ele, né? E já que tinham esses dias, quando ele ia para o Chile, aproveitar para poder estar junto com todos aqui também, compartilhar um pouco do Dharma, né? Mas hoje eu queria falar sobre um dos meus pontos de reflexão, na verdade, uma coisa que para mim é importante, que quanto mais eu tenho lido, refletido, e na verdade a reflexão que eu faço é uma coisa um pouco lenta, de uma certa forma, porque esse ano ficou muito claro para mim que eu sou uma pessoa que pensa pouco. No sentido que eu quase não tenho um diálogo interno, que fica falando e vendo o que foi, que não é, porque assim, não tem muito disso. Então, quando eu paro para pensar sobre uma coisa, eu penso sobre aquilo, senão eu não estou pensando sobre aquilo. Então, tem um pouco disso. Então, muitas vezes, as reflexões, elas vêm de momentos, não é uma coisa que eu fico lá pensando sobre aquilo muito tempo, né? Mas uma coisa que para mim tem ficado muito claro é que os ensinamentos de Buda, o Dharma,
eles se baseiam principalmente no fato de nos levar a viver de uma forma coerente. Esse é um dos pontos mais importantes. E o nosso sofrimento, ele nasce da falta de coerência. Tá? Coerência entre o que e o que. A falta de coerência que existe entre nós mesmos, a nossa pessoa e a realidade na qual vivemos. Né? E tem alguns pontos de reflexão sobre isso, que nessa estadia eu gostaria de falar um pouco sobre eles. E hoje, começar com um deles, o tempo não dá para falar sobre tudo, mas tem alguns pontos importantes. Se a gente observar, tem muitos aspectos do nosso próprio sofrimento que eles nascem exatamente pelo fato da gente se relacionar com o mundo, a gente se relacionar com as pessoas, com as situações, com tudo aquilo que está à nossa volta, de uma forma totalmente incoerente. Okay? Então, o primeiro passo é entender um pouco o que eu estou fazendo, entender um pouco de que forma que eu estou sendo incoerente. E o que seria ser coerente nesse sentido? Para a gente poder depois, então, tentar entender como que eu posso mudar isso. Okay? Então, um dos pontos importantes disso é o fato que, quando eu sei que tem alguma coisa errada, a princípio, por exemplo, no corpo, quando eu sei que tem alguma coisa errada no corpo, quando eu tenho um sintoma, quando eu tenho dor. Nesse sentido, a dor é sagrada. Se a gente nunca tivesse dor, como existem pessoas que têm uma doença na qual não tem dor alguma, o corpo fica completamente acabado depois de pouco tempo, porque a gente não tem nenhuma referência, não tem um alarme que toca para dizer, olha, tem alguma coisa que está errada. Então, quando a gente tem uma dor, na verdade, é o nosso corpo que está nos dizendo, tem algo que está errado. Em relação à nossa mente, qual que é o alarme que toca? Sofrimento. Ok? Então, quando a gente tem um sentimento de sofrimento, de insatisfação, de tristeza, mas tem várias formas de sofrimento. A definição de sofrimento são as sensações que temos, que queremos que acabe o mais rápido possível e que não volte mais. Tá? Aí tem várias manifestações do sofrimento, tem o rancor, tem a tristeza e assim por diante. Mas o sofrimento em si são as sensações que temos, que queremos que acabe o mais rápido possível e que não volte mais. Prazer são as sensações que temos, que queremos que não acabe e que volte o quanto antes. Ok? Isso é a definição de prazer. Né? Então, isso é uma definição que, quando a gente estuda dentro do que é chamado a mente e suas funções, os 51 fatores mentais, lá tem a parte no qual são chamados 5 fatores mentais onipresentes, um deles é chamado a sensação, e tem a sensação de prazer, sofrimento e indiferença. Né? Então essa é a definição que é dada. Então sofrimento são todas as sensações que temos, que queremos que acabe o quanto antes e que não volte mais. Prazer são todas as sensações que temos, queremos que não acabe e que volte o quanto antes. E as sensações neutras são aquelas que temos e que não estamos nem aí se acabe ou não acabe, se volte ou não volte. Isso são as sensações neutras. Tem vários momentos de sensação neutra. Tem momentos no qual a gente não tem nenhuma sensação de prazer ou de sofrimento também. Okay? Mas quando temos uma sensação de sofrimento, é um sinal que tem algo errado. Quando temos uma sensação de prazer, é um sinal que estamos fazendo a coisa certa. Ok? O importante é saber ler o alarme, ler os sinais. Eu recebo um sinal que tem algo que está errado. Mas se eu continuo a tentar resolver a coisa errada, aquele sinal vai continuar a tocar várias e várias vezes. Eu posso até aprender como que eu apago o alarme. Mas se eu não vou resolver a raiz do problema, o alarme vai voltar a tocar várias e várias vezes mais. Com o corpo, eu posso ter uma dor de cabeça. Mas se quando eu fico com dor de cabeça, eu só vou lá tomar alguma coisa para fazer passar a dor de cabeça, mas talvez o meu problema está nos rins, está no intestino, sei lá onde for, no fígado. Se eu nunca for cuidar da raiz do problema, simplesmente o sintoma vai continuar a voltar e voltar cada vez mais.
Então, não é o bastante a gente lidar apenas com o sintoma, a gente tem que lidar com a doença, a gente tem que lidar com o problema, ok? Então, quando a gente tem uma sensação de sofrimento, quer dizer que algo está errado. O que é o que a gente tem que entender, que não é tão simples assim, ok? A gente tenta de várias maneiras. No que vão passando os anos, a gente vai tentando de algumas formas, tem algumas que a gente vê que funcionam, outras que a gente vê que não funciona, a gente tem que ir devagarzinho se ajustando para fazer a coisa certa, tá? Mas tem algumas coisas que quando a gente para refletir são bem óbvias. É um pouco sobre elas, uma delas que eu queria falar hoje. Quando a gente está diante de uma pessoa, diante de uma situação, diante de um objeto, a gente tem normalmente a tendência de se relacionar com essa pessoa, com esse objeto, com essa situação, como se fosse permanente. Ok? A gente encontra uma pessoa hoje. A gente se despede, tchau, etc. Vamos nos rever daqui a uma semana. O que a gente acredita que vai encontrar? A mesma pessoa. É a mesma pessoa? Filosofando? Não é a mesma pessoa. É o mesmo contínuo? Sim. Mas ela mudou em uma semana? Mudou. Se de repente eu vejo que ela mudou, posso ficar chateado? Sim. Né? A gente muda de ideia de um dia para o outro? Né? Para mim já aconteceu algumas, agora eu já me acostumei, mas tem um momento que eu cheguei a passar por uns momentos de choque, assim. Te fala com uma pessoa hoje, a pessoa vai lá e te fala uma coisa, não, é isso, tenho certeza, de repente no dia seguinte fala exatamente o contrário. Aí você fica olhando, aí você fala, qual dos dois eu tenho que ouvir? Né? Aí tem que aprender a entender melhor a pessoa, devagarzinho a gente vai. Eu já passei por isso algumas vezes. Mas o que acontece é o fato que a gente está sempre em transformação. Mas o ponto que eu quero chegar é, a gente sai daqui do Gompa hoje e voltamos amanhã. Onde a gente pensa voltar amanhã, quando a gente está vindo para cá? Para o mesmo lugar. Okay? Quando acontece uma coisa boa, a gente acaba tendo a expectativa que aquilo tenha que durar para sempre. Quando acontece uma coisa ruim, a gente vive no medo que aquilo dure para sempre. Tem um sofrimento. Quantas vezes que eu já não ouvi falar, mas eu não posso viver assim para sempre. Mas quem vive assim para sempre? Não importa o que assim seja. Não importa. Ninguém. Mas a gente pensa assim. Vira e mexe, acontece uma coisa ruim, mas eu não posso passar a minha vida inteira assim. Eu não posso viver a vida inteira assim. Né? Quando uma coisa boa assim acontece, a gente vai lá e qual a expectativa quando algo bom acontece? Que para sempre tem que ser assim. Nunca vai poder mudar. Porém, existe uma coisa chamada impermanência. Ou seja, o que é impermanência? É que todos os fenômenos funcionais, ou seja, que dependem de causas e condições, tudo aquilo que a gente vê, que a gente toca, que a gente escuta, que a gente sente, estão constantemente em transformação. No momento que algo começa e já está começando a acabar. Né? Ou seja, em outras palavras, no momento que ocorre o nascimento, o processo da morte também já começou. De qualquer coisa. Seja essa uma amizade, seja essa uma doença, seja essa um encontro, seja um trabalho, seja o que for. No momento no qual a gente começa algo, aquilo já naquele mesmo instante começa a acabar. Ou a gente começou, no momento que a gente começou fazendo as preces hoje, esse encontro de hoje já começou o seu processo para que ele acabe. Ok? Então, quando a gente fala sobre impermanência, quer dizer que tudo aquilo que começa, mais cedo ou mais tarde, termina. Mas o que a gente entende por terminar? Se transforma. Porque aqui, eu acho que foi a última vez que eu tive aqui que eu falei bastante sobre a diferença entre ter uma visão do mundo linear e uma visão cíclica. Né? No Ocidente, a gente tem uma visão principalmente linear.
no qual a vida começa no ponto A, que é o nascimento, termina no ponto B, que é a morte, e quem sabe se existe um ponto C, que seja o paraíso ou o inferno. Mas é linear, um não está conectado com o outro. Na visão cíclica, principalmente oriental, como no budismo, existe um ponto A, que é o nascimento, aí existe um ponto B, que é a morte, que se encontra no ponto A. Depois da morte, o que tem? O nascimento. Então, é uma visão cíclica, na qual, quando algo termina, na verdade, se transforma, não acaba. Na nossa visão linear, quando uma coisa acaba, acabou. Mas nada acaba no sentido que deixa de ter qualquer tipo de continuidade. Quando acaba um trabalho, o que ocorre? O tempo que eu tenho, a dedicação que eu tenho, o espaço que eu tenho, vai se transformar em outra forma. Então, é uma transformação. Quando tem uma amizade, um relacionamento, tudo aquilo que a gente, na verdade, tudo aquilo que termina de alguma maneira, o terminar quer dizer se transformar, porque o que vem depois é um resultado daquilo que teve antes. Então é importante a gente lembrar desse conceito. Quando a gente fala quando algo acaba, algo termina, quando tem a morte, quer dizer o quê? Uma transformação. Pois aquilo que vem depois existe daquela maneira unicamente por causa daquilo que veio antes. Ok? Isso é importante, porque senão parece uma coisa termina e não tem mais nada, não sobra nada, não é assim. Existe um conceito de continuidade que é super importante. Mas o que acontece, o ponto principal que eu quero chegar, é que quando algo muda, a gente sofre. Quando uma pessoa que a gente gosta muito tem um certo tipo de atitude, de repente aquela atitude não existe mais, a gente sofre. Quando tem um objeto que a gente gosta muito, de repente aquele objeto quebra, ou de repente a gente vê que ficou velho, ou que não funciona mais, ou alguém nos rouba, sei lá, a gente sofre. Quando qualquer coisa que a gente gosta, que é de uma maneira, quando aquilo acaba, quando aquilo termina, quando aquilo deixa de ser da forma como nós achamos que deveria ser, a gente sofre. Né? Quando algo deixa de ser da forma como nós achamos que deveria ser, a gente sofre. No budismo se fala muito sobre o apego como causa do sofrimento. O apego é a atitude de se agarrar a algo que nós vemos como causa de nossa felicidade e não querer mais soltar. Okay? Então, quando a gente tem que se separar daquilo, a gente sofre. Existem vários tipos de apego. Normalmente, quando a gente vê nos ensinamentos, fala principalmente sobre o apego aos prazeres sensoriais, o apego aos bens materiais, o apego à nossa própria imagem. Mas eu acredito que o nosso maior apego é outro. Então, que não se fala muito normalmente não é chamado de apego, mas para mim, na minha forma de ver, eu acho que chamando de apego dá para entender até melhor. Eu acredito que a gente tem um apego enorme, eu acho que é o maior de todos, pela realidade assim como eu a vejo. Eu tenho um apego muito grande pela realidade assim como eu vejo ela. As coisas têm que ser do jeito como eu quero. E se por acaso acontecer que é diferente de como eu acho que tem que ser, a culpa é de alguém. Porque algo está errado. Não fui eu que dei uma visão diferente. Não, algo está errado, porque as coisas não são como eu escolhi. Por que as coisas ocorrem da forma como ocorrem? Por que as coisas acontecem da forma como acontecem? A única resposta, né? Alguém numa outra religião, uma religião monoteísta poderia me dizer, porque Deus quis. No budismo a gente diz, é porque causas e condições se criaram. As causas e condições levaram para que isso seja assim. Pronto. É inútil ficar esperneando, ficar reclamando. Se algo ocorreu de uma certa maneira, por que aquilo aconteceu assim? Porque causas e condições se criaram para que assim seja. Eu quero que seja diferente?
vamos criar causas e condições para que seja diferente. Então, o que acontece é o fato que, por esse apego que a gente tem à realidade assim como a gente acha que ela deve ser, a gente acaba várias e várias vezes entrando em conflito com as pessoas, entrando em conflito com as situações. Isso é uma coisa que acaba acontecendo com uma certa constância, né? E dentro disso tem um outro aspecto também de reflexão que eu acho que é interessante a gente observar. Isso talvez seja um pouco delicado, é um pouco delicado para poder falar rapidamente, mas eu só vou tocar no ponto para dar como se diz, um ponto de reflexão para cada um. A gente vem no Ocidente de uma herança cultural, de uma cultura, mais do que uma herança cultural, monoteísta, né? E dentro dessa nossa cultura monoteísta, acaba-se muitas vezes tendo uma visão, como eu posso colocar, que as coisas ocorrem por causa de uma causa única. Por que que o mundo foi? Porque teve um Criador. Por que que isso aconteceu? Foi porque, como eu disse antes, né, a forma monoteísta seria porque Deus quis. No budismo a gente fala porque causas e condições se criaram. Mas acaba-se muitas vezes, eu não quero dizer que é assim, mesmo porque eu não sou a pessoa certa para falar disso, porque eu cresci em outra cultura, de uma certa maneira. Porém, me parece muitas vezes que acaba-se tendo essa tendência a dar uma causa única para os problemas. Não sou eu. A gente tem a tendência de dar uma causa única para os problemas e procurar uma solução única também. Quando alguma coisa está errada, quando a gente tem algum problema, qual é a nossa tendência de falar? Quais foram as causas e condições que levaram a isso? Ou como eu posso resolver? Ou a gente tenta procurar o culpado? A gente tenta procurar o culpado. Então, ligado essa aqui? Ok. Ok? Então o que a gente faz? A gente tem a tendência de procurar, quando a gente tem um problema, um culpado e uma solução. Mas existe alguma coisa que é criada e que acontece por uma causa única? Se a gente para pensar um minutinho, quando acontece, sei lá, o exemplo que eu sempre fiz, porque eu acho um dos melhores, e vou continuar fazendo ele. Neste momento, nos encontramos aqui juntos. Esse instante, quantas foram as causas e condições necessárias para que esse momento possa existir assim como ele é? De cada um de nós. São quase infinitas. Se a gente tivesse que recriar esse momento, colocando todas as causas, como um diretor de animação que tem que recriar tudo, a gente fosse lá e tem que contar a história de cada um e fazer com que tudo se unisse, o trabalho de uma vida inteira nem bastaria o bastante. Se Lama Gangchen não tivesse deixado o Tibete em 1973, estaríamos aqui? Não. E assim eu posso fazer 1000 outras histórias para chegar até o como que Lama Gangchen chegou até aqui. 1000 coisas que se não tivessem acontecido, ele nunca teria chegado aqui. E assim a gente pode fazer vários e vários outros exemplos para cada um de nós. Então o que acontece é o fato que, se a gente para pensar, cada coisa que ocorre, ela acontece por causa de várias e várias coisas, várias causas e condições que vão se relacionando, entrelaçando, até que o resultado ocorra. Ok? Então, quando acontece alguma coisa, como que a gente pode procurar e achar que a gente pode encontrar uma causa única? Não tem como.
Eu posso procurar as causas principais de alguma coisa, aquelas que estão mais perto, mas nunca vão ser uma causa única. Se a gente olha, por exemplo, uma coisa que eu nem quero entrar em detalhes, a situação, se a gente olha, por exemplo, a situação atual, se a gente observa, reflete sobre a situação atual social política do Brasil, ok? Do meu ponto de vista, para a gente poder ter um entendimento um pouco mais claro, pelo menos para mim, eu não posso olhar apenas os últimos 10, 15, 20 anos. Porque o que a gente vive hoje é o resultado dos últimos 500. A gente vive até hoje, a gente vive resultados de decisões e ações que ocorreram no Brasil 500 anos atrás. Eu não vou entrar nos detalhes sobre isso agora, porque não é o assunto, mas o que eu quero dizer é que quando a gente olha na história e na nossa vida, muitas vezes, quando a gente está vivendo uma situação que as causas não aconteceram ontem, muito menos hoje. E a solução não se encontra hoje para amanhã, se encontra hoje para daqui a 10, 15, 20, 30, 50 anos. E essa é a dificuldade do ser humano, que a gente tem a visão pequena, a gente não consegue olhar a longo prazo, do ponto de vista de uma sociedade. São poucos, eu acredito, governos no mundo que têm uma visão a longo prazo, efetivamente. Então, mas não vou entrar na política agora, porque não é nem o assunto que eu gosto. Mas o que acontece é o fato da gente ter essa consciência que temos que agir hoje para resultados que vão vir mais para frente. Se a gente olha a nossa própria vida, quantos são os aspectos da nossa vida hoje que são influenciados por experiências que a gente teve na nossa infância e adolescência? Vários. Formas de pensar, aquilo que a gente acha bom ou ruim. São várias coisas. Quando a gente era adolescente, provavelmente o que a gente pensava? Ah, não, ainda tenho a vida para viver. O que eu estou fazendo agora não vai fazer nenhuma diferença. E hoje a gente vive as sequelas, ou bem ou mal que seja, daquilo que a gente fez ou deixou de fazer. Então, o que acontece, da mesma maneira, aquilo que eu faço hoje é determinante para aquilo como eu vou viver daqui a 10, 20, 30 anos que seja. Cada experiência que eu faço, ela tem uma influência total na minha vida. Então, ter esse entendimento que as coisas, na verdade, elas não são imediatas, mas quando a gente fala sobre causas, elas são mais a longo prazo também. Okay? Então, quando algo ocorre, as causas são várias. E a solução? Também. Então, o conceito da gente procurar um culpado, uma causa, simplesmente não é coerente. Nunca vai funcionar de verdade. Quantas vezes que não acontece a gente procurar um culpado e tentar resolver uma coisa eliminando um só aspecto e de repente a gente consegue eliminar aquele aspecto e quando a gente vai ver o problema ainda está lá. Por quê? Porque a gente só olhou numa direção. Muitas vezes as coisas acontecem de várias maneiras. Okay? Mas o ponto principal aqui hoje é o fato que quando algo ocorre, que a gente não esperava que isso acontecesse, e ao mesmo tempo é diferente de como a gente gostaria que as coisas fossem, a gente sofre. Okay? E de uma certa forma a gente fica até indignado. Mas como que isso é assim? Mas não poderia ser dessa maneira. Se é porque pode. Primeira coisa. Ok? Eu não gostaria que fosse assim. Ah, tá bom. Então eu quero que seja diferente, vamos fazer as causas para que seja diferente. Mas se é porque pode. Essa pessoa não pode ser assim. Pode. Ela não pode fazer isso. Pode, está fazendo. Não, seria melhor se ela não fizesse. Também estou de acordo. Porém, o que ocorre é que quando as coisas acontecem é por quê? Porque causas e condições se criaram. Então,
quando algo ocorre de uma forma diferente de como a gente espera, diferente de como a gente quer, a gente acaba se sentindo indignado, certas vezes até traído, e a gente sofre. E demora para aceitar. O que quer dizer aceitar? Aceitar não quer dizer ser, digamos, condescendente com o problema. Fala, tá bom, é assim, que legal. Aceitar quer dizer colocar a energia na solução e não ficar bloqueado no problema. Porque no momento no qual eu não aceito, quer dizer, não, isso não pode ser assim. E eu fico empacado. Fico bloqueado naquele momento. Aceitar a situação não quer dizer necessariamente dizer eu estou de acordo com a situação. Quer dizer, muito bem, é assim, causas e condições se criaram, eu não posso fazer nada para que seja diferente nesse instante, porque eu não posso voltar para trás do passado e mudar o que já aconteceu. Porém, eu posso fazer algo para que seja diferente. Então eu vou colocar a minha energia na solução e não no problema. Isso é aceitar. O que ocorre muitas vezes é que a gente não aceita, a gente fica empacado pela nossa dificuldade de aceitar a realidade. Pelo fato de a gente ter um apego muito grande às nossas próprias expectativas, à nossa própria, assim por dizer, visão de mundo. Ok? Tá claro isso pra gente? Ok? Muito bem. Por que isso acontece? Onde está o problema? Em algum lugar tem que ter um bug, né? Alguma coisa tem que estar errada. Ok? Então, para entender um pouco onde está o erro, vamos agora começar a ter uma visão, analisar um pouco a realidade, como ela funciona. Ok? O que acontece é, a gente tem a percepção do mundo à nossa volta, que vem através dos nossos 6 sentidos. 5 sentidos, visão, audição, gosto, tato, cheiro, ok? E tem o sentido da mente, são as memórias, as ideias, etc. Ok? Através dos 5 sentidos, principalmente, a gente se relaciona com o mundo que está à nossa volta. O que acontece nesse processo? Quando eu vejo algo, o que aparece aos meus olhos? Objetos, pessoas, lugares ou formas e cores? O que aparece aos meus olhos? Formas e cores, às quais eu irei atribuir um valor e um significado. Quando eu escuto alguém falando, o que chega ao meu ouvido? Palavras ou sons? São sons. Se chegassem palavras, eu não tinha que aprender nenhuma língua. Chegar alguém falando russo aqui, eu estava entendendo tudo. Mas o que chega a nós é um som. Se chegasse palavras, eu ia dizer para vocês, e vocês teriam entendido. O que vocês entenderam? Um som. Quer dizer, eu gosto muito de você em tibetano. Mas o que acontece? Acontece que o que chega para nós é um som. O que nós fazemos a esse som? Atribuímos um valor. Ok? O mesmo acontece com tudo aquilo que a gente vê. Quando a gente vê uma imagem, na verdade, o que chega aos nossos olhos, o que é? Não é nem um objeto. É a luz que bate no objeto e reflete de volta nos nossos olhos. Ok? A essa imagem que chega, que na verdade são cores e formas, a gente acaba atribuindo um valor. Ok? Cheiro é a mesma coisa, o tato é a mesma coisa, gosto é a mesma coisa. Então, o que é importante a gente entender disso é que existe uma realidade externa, e existe, eu não tenho a mínima dúvida sobre isso.
Porém, a forma como cada um de nós vivemos ela é diferente. O mundo à minha volta, ele não deixa de ser um reflexo de mim mesmo. Quando eu te vejo, você é um reflexo de mim. Isso não quer dizer que você não exista, tá? Porém, a forma como você existe para mim não é independente de mim mesmo. Tudo aquilo que eu vejo a cada momento é o reflexo da educação que eu recebi, das experiências que eu tive, das vivências que eu tive até hoje. E isso faz com que eu veja o mundo e me relacione com ele de uma certa maneira. Quando a gente fala de atribuir um valor, quando a gente fala sobre valor, valor não é apenas um conceito técnico. Tem emoções que vêm junto, experiências, que a gente traz junto com cada valor que a gente vai atribuir sobre algo. Ok? Muito bem. Então esse é um ponto importante. Existe o mundo à nossa volta, que a gente tem uma percepção direta desse mundo, porém, o que ocorre é que ele aparece para nós através de formas, de sons, de cheiros, aos quais nós vamos atribuir valores. Ok? Muito bem. Isso é um ponto importante. Os objetos externos, a realidade externa, por exemplo, essas flores, são permanentes ou impermanentes? São impermanentes, estão constantemente em transformação, correto? O que isso quer dizer? Que quando a gente começou hoje a falar, e agora a flor já está mais velha. Ela já secou um pouquinho. Ela está se transformando. Ok? Isso, filosofando, a gente entende. Né? Muito bem. A mesma coisa acontece com a almofada na qual eu estou sentado. A mesma coisa acontece com tudo aquilo que eu vejo, que eu ouço, que eu toco, está constantemente em transformação. Ok? Agora, na nossa experiência direta, sem filosofar, a gente tem algum tipo de percepção da mudança constante que tem nos fenômenos ou não? A gente olha para as flores antes, a gente olha de novo para as flores. Mudou alguma coisa? Sem filosofar. Não mudou. Olha para a almofada. Ok, vimos bem a almofada. Fecha os olhos. Olha de novo. É a mesma almofada ou mudou alguma coisa? Não mudou nada. A gente está errado ou está certo? Sem filosofar. Está certo. Não é que mudou alguma coisa na almofada. Mas se a gente começa a analisar, o que a gente vai perceber? Que teve uma mudança. Mas que a gente não consegue perceber. Ok? Onde está o problema? Tem algum problema no fato que as coisas sejam constantemente em transformação? Não. Tem algum problema no fato que elas apareçam a nós como se não estivessem constantemente em transformação? Na verdade, digamos que não. O problema está onde? Está no fato que a gente acredita que elas estejam paradas, que elas sejam permanentes. Por que isso acontece? Um valor, um significado, ok? Onde é o problema? Onde que o bicho pega? No fato que a imagem mental que a gente atribui, o conceito que a gente atribui é permanente. Não é impermanente. Se a gente pega um objeto qualquer, deixa eu ver uma coisa qualquer que seja. Vou pegar aqui. Esse pedaço de uma pétala de uma rosa, ok? A gente olha bem para a pétala. A gente consegue ter uma imagem da pétala da rosa ou não? A gente tem uma imagem mental dela. A gente olha, é a mesma pétala. De repente eu vou lá e eu vou fazer a pétala virar vários pedacinhos. A imagem mental que a gente tinha antes, ela ainda consegue se sustentar por esse objeto ou não? É o mesmo a pétala? Não é. Se fosse, eu empresto meu carro, você devolve em pedaços, é o mesmo carro. Ok? O que acontece é que, na verdade, a pétala de rosa que estava antes na minha mão, ela ainda existe da mesma maneira ou não?
Não existe. Se eu pego um copo, o copo quebra, o copo ainda existe? Não, existem pedaços de vidro de um copo, mas o copo em si não existe mais. Mas a nossa imagem mental do copo ainda existe ou não? Existe. A imagem mental, ela é permanente. Ou seja, ela não está constantemente em transformação. Enquanto que o objeto está constantemente em transformação. Ok? Onde é o problema? É o fato que quando a gente se relaciona com o objeto, a gente acredita que o objeto seja, na verdade, ou melhor, a gente acredita que a imagem mental seja o objeto. A gente tem uma certa confusão entre imagem mental e objeto. Então, quando o objeto não sustenta mais a imagem mental, de quem é a culpa? Do objeto. Ok? Só que o objeto não vai voltar para trás. Aí a gente sofre. A gente fica mal. Mas por que isso é assim? Não poderia ser. Eu imaginei diferente. A gente vê uma pessoa, daqui 6 meses a gente encontra ela de novo, ela mudou. O que aconteceu de errado? Você não deveria ser assim. Quando nós nos relacionamos com as pessoas, se a gente observar bem, eu me relaciono com a pessoa ou com a imagem que eu tenho dela? A imagem. E o que acontece quando a pessoa não sustenta a imagem que eu tenho dela? A pessoa está errada. Não fui eu que tive uma expectativa que não foi certa, ou que fiquei preso numa imagem anterior que agora a pessoa mudou. Não, a pessoa está errada. Ela não podia ter mudado. Ok? Quando a gente fala dessas coisas desse jeito, a gente vê o quanto que é absurdo a forma como a gente vive o mundo muitas vezes. A gente consegue ver a incoerência que existe entre a forma como as coisas existem e a forma como a gente vive elas. Quando acontecem qualquer coisa que ocorrer, quando a gente tiver a consciência clara, não só conceitualmente, mas profunda, que tudo está constantemente em transformação, que eu me relaciono com as pessoas, com as situações, com os objetos, através de uma imagem mental minha, de um valor que eu estou atribuindo, que é o meu valor que eu estou atribuindo, que é permanente. Então, quando algo muda, simplesmente quer dizer que eu tenho que atualizar a minha imagem mental. Mas eu não tenho que culpar ninguém. Eu consigo cortar um pouco de sofrimento ou não? Bastante. É só a gente pensar. A gente vive numa parte do mundo, a gente tem grande parte rica. Okay? Pelo simples fator, qual o sofrimento que a gente tem mais? Sofrimento físico ou mental? Sofrimento mental. A gente conseguiu, no mundo, digamos, moderno, ocidental, não só ocidental, cada vez mais, mas nesse mundo moderno, capitalista, etc., a gente chegou num ponto no qual a gente faz de tudo para evitar o sofrimento físico. Constantemente. Não pode passar fome, nem por um minuto, não pode ter um pouco de frio, não pode ter que sentir calor. Qualquer coisa que seja o sofrimento físico tem que ser evitado na hora. Não importa quais sejam os efeitos colaterais, basta não sofrer no momento. Okay? Por um lado, a gente conseguiu isso bastante bem. Mas se a gente for olhar para um outro lado, o sofrimento mental tem aumentado cada vez mais. Quanto maior é o bem-estar físico, assim por dizer, acaba muitas vezes maior sendo o sofrimento mental. Onde está o sofrimento mental? Ansiedade, medo, depressão, tristeza, raiva, inveja e vários outros sentimentos de sofrimento que não dependem do corpo, mas são mentais, ok? Emocionais. Um dos mestres de Lama Gangchen, Kyabche Son Rinpoche, que está nessa foto aqui, está sentado embaixo com a barba branca, junto a Lin Rinpoche. Son Rinpoche, no ensinamento que eu escutei uma vez, ele dizia, uma gravação, ele dizia, o sofrimento é de dois tipos, o sofrimento mental e o sofrimento físico. Os pobres sofrem principalmente de sofrimento físico, os ricos sofrem principalmente de sofrimento mental, no final das contas sofrem da mesma maneira.
Quando a gente tem um sofrimento físico grande, a gente se faz muitos problemas na mente? Não. Não está nem aí. Não se faz 1000 problemas e coisas, etc, etc. Ok? O problema, ele vem quando não tem sofrimento físico, aí a gente começa a criar sofrimento mental. Muito bem, então se a gente colocar na balança, o que a gente tem mais, físico ou mental de sofrimento? Mental. O sofrimento mental, vamos dividir em 2 grupos. Sofrimento mental relacionado ao presente, sofrimento mental relacionado ao passado e futuro. O que a gente tem mais? Passado e futuro. Passado já foi, o futuro não existe. Está sofrendo do quê? Ok? Como que se caracteriza o nosso sofrimento relacionado ao passado? Porque, vamos falar a verdade, é difícil sofrer do presente, né? Não é que acontece muito de ficar sofrendo o que está acontecendo aqui agora. Não é que acontece muito. Acontece, mas menos. Quando a gente, num momento de raiva, tem sofrimento, se a gente está com raiva daquilo que está acontecendo naquele momento, pode ter um momento de separação, podem ter coisas que são um sofrimento que ocorre pelo momento presente. Mas uma grande parte do sofrimento está relacionada com o passado e com o futuro. De que forma se manifesta o sofrimento relacionado ao passado? Muitas vezes, o sofrimento relacionado ao passado é o fato de ainda não ter aceito que algo ocorreu. Então eu tinha uma visão de como o mundo deveria ser, de como a realidade à minha volta deveria ser, de como aquela pessoa deveria ter se comportado, de como ela deveria ter sido, e assim por diante. O presente não foi da forma como eu esperava que o futuro seria. Então eu estou chateado com o passado. Dá para entender o mecanismo? Eu crio uma expectativa para o futuro se torna presente, não é aquilo que eu esperava que ele deveria ser. Aí eu não gostei do presente, e o presente se torna passado, e eu ainda continuo não aceitando. Então, cada vez que eu penso naquilo, eu falo, mas por que isso foi assim? Não deveria ter sido dessa maneira. Você não poderia ter feito isso comigo. Aquela pessoa não poderia ter feito aquilo, não deveria ter feito aquilo, e assim por diante. Então, quando a gente vive mal o presente, inevitavelmente a gente acaba vivendo mal o passado. Ok? Então, o sofrimento relacionado ao passado, normalmente, nasce do fato de não aceitar um presente. A gente continua nessa não aceitação, levando ela adiante depois, mesmo quando a coisa em si já acabou. Ok? A gente consegue se reconhecer nisso? Ok? Então, a gente sofre em relação ao passado. O sofrimento em relação ao futuro, o que é? É o medo que a realidade seja, de uma certa forma, como a gente não quer que seja. Okay? E muitas vezes está relacionado também ao passado. Já que antes foi assim, já que ontem foi assim, amanhã também vai ser assim. Já que ontem eu tive tal experiência, amanhã, visto como as coisas estão hoje, vai acontecer o mesmo. E eu não quero sofrer. Então, disso vem o medo, vem a ansiedade e vários outros sentimentos de sofrimento em relação ao futuro. Ok? Quando algo ocorre no passado, qual que é o problema? Quando a gente vive uma coisa com sofrimento, a gente acaba se condicionando por isso, porque a gente pode passar a noite inteira aqui discutindo, mas no final das contas, o que vai nos influenciar de verdade no nosso dia a dia não são os conceitos que a gente aprendeu, mas as experiências que a gente teve. Quando a gente está diante de uma situação, o que nos condiciona na forma como a gente vai viver aquilo, não é o nosso conhecimento e entendimento da realidade, mas sim as experiências que a gente teve. A gente funciona principalmente na base de experiências. Então, se aconteceu de uma vez eu estar diante de uma pessoa e ter tido uma experiência negativa, a próxima vez que eu vou estar diante de uma situação parecida, o que eu acho que vai acontecer? Vou sofrer de novo. Então,
nem aconteceu aquilo ainda, eu já estou reagindo. Okay? Mas se a gente para observar, para refletir, para analisar, o fato que algo aconteceu no passado de uma certa maneira, quer dizer que aquilo vai ter que se repetir da mesma hoje? Não. Por quê? Porque nunca é a mesma coisa. Vários fatores mudaram. Okay? Outro problema. A gente vive algo no passado mal. A gente se reconhece naquilo. Porque, antes disso, um parênteses rápido, uma explicação antes disso. Eu tenho uma imagem mental sobre um objeto, uma pessoa. Eu me apego a essa imagem mental. Pode acontecer da pessoa mudar, do objeto mudar, da situação mudar, e eu não querer ver a mudança porque eu estou muito apegado à imagem que eu tenho dela? Acontece. A mudança está clara na minha frente, eu não quero aceitar. Eu escondo de mim mesmo essa mudança, por quê? Porque eu estou muito apegado à imagem mental que eu tenho daquilo. Okay? O mesmo ocorre com a gente mesmo. A gente tem uma imagem mental da gente mesmo. Tem vezes que tem mudanças, transformações que estão acontecendo na gente, a gente não quer ver. Faz de conta que não está aí, porque eu não sou isso. Eu estou vivendo aquilo, eu estou sentindo, eu estou fazendo, mas eu não sou aquilo. Porque não encaixa na imagem mental que eu tenho de mim mesmo. Um exemplo parecido com isso que eu estava dizendo antes, eu tenho uma experiência ruim no passado. Eu acabo gerando uma imagem mental de mim mesmo, baseada naquela experiência que eu tive. Passam-se anos, aquela experiência não existe mais, aquela situação não existe mais, mas eu continuo vivendo a minha própria identidade, me baseando naquela imagem mental. E continuo sofrendo por uma coisa que hoje nem existe mais. Em poucas palavras, o que a gente precisa fazer para viver o mundo de uma forma mais coerente? Atualizar as imagens mentais. E ter a consciência que nós vivemos no mundo através delas. Que aquilo que está à minha volta está sempre em transformação. Eu não tenho a capacidade de ter a percepção disso, porque eu me relaciono com as situações, com as pessoas, com tudo, através de imagens mentais. E muitas vezes imagens mentais bem grosseiras. Porque quanto mais sutil for a imagem mental, quanto mais detalhes tiver na imagem mental que eu tenho, mais facilidade eu vou ter para perceber as mudanças. Por exemplo, se eu vejo o dia para mim, é simplesmente o sol que nasce e depois se põe. Acabou, isso é o dia. Todo dia é igual. Se eu observo exatamente a posição do sol quando o sol nasce, eu olho a diferença de horário quando o sol está nascendo, posso até ver o ângulo do sol, eu vejo essa diferença que tem em cada dia, que a duração do dia muda. Se eu só tiver consciência desse aspecto, cada dia é diferente. Se eu começar a observar que cada dia tem uma energia diferente, cada dia a temperatura muda, cada dia tem vários aspectos, que não consigo começar a falar aqui, são infinitos que são diferentes, aí eu vejo o quanto que cada dia é diferente. Mas isso depende de quanto que a minha imagem mental é detalhada ou não. Quanto mais for detalhada a imagem mental que eu tenho de uma coisa, maior facilidade eu vou ter de percepção das mudanças. É a mesma coisa quando a gente tem de uma pessoa. Se a gente tem uma imagem mental da pessoa unicamente externa e mais grosseira, a gente é a mesma pessoa, tá igual. Quando a gente conhece uma pessoa, a gente consegue ver a mudança nela pela expressão, pela energia que a pessoa emana. A gente consegue ver a mudança nos mínimos detalhes. Isso por quê? Porque a gente tem uma imagem mental dela bem detalhada. Então a gente consegue ter uma percepção maior da mudança. Okay? Então o que ocorre é que a gente não tem outra forma de viver o mundo. Se diz que um Buda, então a gente tem a possibilidade de, mas nesse momento eu pelo menos ainda não sou um Buda, de
se diz que um Buda é quando uma pessoa se torna um Buda no momento no qual ela tem uma percepção direta e por isso não através de imagens mentais de tudo ao mesmo tempo. Okay? De toda a filosofia budista, se tem uma coisa que para mim ainda hoje é difícil de entender com clareza dos ensinamentos, é a parte dos ensinamentos que falam de como funciona a mente de um Buda. Quais são as qualidades de um Buda. Entendo, etc., mas ainda tem coisas que ainda não caiu a ficha mesmo, que ainda espero um dia chegar. Está na lista de espera, por enquanto. Mas o que acontece é que, enquanto nós não formos um Buda, a gente vai se relacionar com tudo através de imagens mentais. Então, qual que é o primeiro passo que a gente tem que fazer? Eu me relaciono com o mundo através de imagens mentais. O mundo à minha volta é impermanente, meu corpo é impermanente, minha pessoa é impermanente, minha mente é impermanente, porém, as imagens mentais através das quais eu me relaciono com todo o universo, incluindo a minha pessoa, essas imagens mentais são permanentes. No momento no qual eu tenho clareza que eu me relaciono através das imagens mentais, primeira coisa, eu vou deixar de dizer isso é assim. Assim me parece. Isso me parece dessa maneira, ou seja, a minha percepção é essa. Isso não quer dizer que necessariamente tenha que ser apenas dessa maneira. Outra coisa que a gente deixa de dizer, isso não pode ser assim. Se é porque pode. Eu quero que seja diferente, vamos criar as causas para que seja diferente. Então, a gente consegue ter um entendimento disso? Conseguimos. Não é nada, nenhuma filosofia muito complexa. Ok? Mas quando a gente sai daqui hoje, onde a gente acha que a gente vai voltar amanhã? Mesmo lugar. Que não vai ser o mesmo lugar. Então, de que maneira eu posso trazer isso para o meu dia a dia? Porque o objetivo aqui não é a gente ter um conhecimento intelectual do mundo e como deve ser, da filosofia. Eu não estou nem aí com isso. Se a gente não puder trazer isso para o nosso dia a dia. Porque a única função dos ensinamentos de Buda é aquela de nos ajudar a transformar a nossa mente. Para sermos uma pessoa melhor, com menos sofrimento. E tem um outro ponto extremamente importante, que quando vai ser, acho que tem um ensinamento marcado para domingo, dia 15. 16, dia 15, é isso? Não, domingo, dia 16, isso. Domingo, dia 16, em Campos do Jordão, que vai ser sobre a explicação da realidade relativa e absoluta. Onde a gente vai estar falando um pouco sobre isso. E tem um ponto importante que vai ter mais tempo para falar, que é o fato de entender melhor a natureza da nossa própria mente e o porquê que é possível atingir a iluminação. O que é a iluminação? E por que isso é possível? Tem uma coisa, a única razão pela qual Buda ensinou tudo aquilo que ele ensinou, e todos os mestres que vieram depois dele, só para dizer alguns nomes, Lama Tsoatisha, Lama Tsongkhapa, o próprio Lama Gangchen Rinpoche, a única razão pela qual ensinaram tudo o que ensinaram, dedicaram a vida da forma que dedicaram, a única razão é porque eles acreditaram e acreditam no nosso potencial e capacidade de atingir a iluminação. Não tem nenhuma outra razão. Na maioria das vezes a gente não acredita na gente mesmo. Mas eles acreditaram até hoje. Por quê? Porque eles têm um conhecimento claro sobre a natureza da nossa própria mente. Então, é muito importante para a gente ter um conhecimento sobre de que forma que o mundo existe, entender um pouco melhor a realidade, porque ela é a base para a gente pelo menos ter um entendimento do que quer dizer um Buda. Caso contrário, a gente vai pensar que um Buda, o que é um Buda? Um Buda foi uma pessoa, um homem que viveu na Índia 2.500 anos atrás.
Não, esse foi Buda Shakyamuni. Mas o que quer dizer ser um Buda? Ah, será que ser um Buda é tipo meio um Deus? Não. Então, o que é um Buda? A única forma de ter um entendimento mais claro sobre isso é, na verdade, tendo um entendimento mais claro sobre a realidade no qual a gente vive. Eu não vou abrir esse assunto agora, tá? Só uma pausa de publicidade. Do dia 16. Dia 16 vamos poder ver isso. Mas o que acontece... Não, pelo simples fato que... Não vou falar agora, porque senão vocês não vão vir no dia 16. Não, mas pelo simples fato, na verdade, que senão fica muito longo abrir mais um assunto agora aqui. Mas o fato é que é muito importante a gente ter, na verdade, esse entendimento. O que eu quero dizer é que a prática no budismo, os ensinamentos, eles não servem para a gente fazer parte de um grupo, não servem para a gente se sentir budista, não servem para eu falar, olha aqui como eu sou bacana, eu entendi isso, eu entendi aquilo. Serve para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. O que quer dizer aplicar no nosso dia a dia? Quer dizer usar os ensinamentos para lidar com as situações com mais paciência, com menos raiva, com mais amor, com menos arrogância, com mais humildade, ter mais generosidade, viver um mundo com mais leveza, viver a vida com mais leveza, tendo mais presença no momento presente, sofrendo menos, com mais harmonia com nós mesmos e com os outros. É isso. Então, e uma das palavras importantes desse processo para mim é coerência. Então, no momento no qual eu vejo de que forma que o mundo existe, de que forma que eu funciono em relação a ele, quanto mais coerência eu tiver com isso, menos eu vou sofrer. Então, o que a gente pode fazer? Porque aqui a gente entra num ponto um pouco difícil. A gente tem muitas vezes um entendimento no Ocidente que basta entender. Ah, mas eu entendi. E eu conheço que você entendeu. Ótimo que você entendeu, mas é um primeiro passo. Entender não é nada de tão especial. É importante. Mas se fosse bastante entender, o mundo já seria bem diferente, né? Entender é um passo importante porque ele nos dá a possibilidade de direcionar a nossa mente da forma correta. Mas precisamos direcionar a nossa mente. Porque no nosso dia a dia, quando a gente está diante de um objeto de apego, de inveja, de ciúmes, quando eu estou diante de uma coisa que está mudando ou que não é mais da forma como eu esperava que ela fosse, o entendimento não serve para muita coisa. Eu vou ficar nervoso, vou ficar chateado. Por quê? Porque eu tenho condicionamentos que me levam a isso. Estou acostumado, como se diz, desde tempo sem início a agir dessa maneira. Então, o que a gente precisa fazer é se exercitar, treinar a nossa própria atitude, para poder verdadeiramente aplicar o conhecimento no dia a dia, gerando experiências positivas. Entre aspas, artificiais. Porque não vai vir de uma forma espontânea. Então, tem algumas coisas pequenas que a gente pode fazer. Uma delas é um processo que parece ser apenas conceitual, mas na verdade vai além disso, que é o processo de repetição. Uma vez que eu entendi algo, nossa, o que aparece para mim são formas e cores, sons aos quais eu vou atribuir um valor. Eu tenho que me lembrar disso, nenhuma, nem duas, nem 10 vezes por dia. Várias e várias e várias e várias e várias e várias vezes. Sei lá, se manda uma mensaginha todo dia, lá que todo dia chega o tal do negócio, coloca em algum lugar, escreve na parede, não sei, faz alguma coisa para lembrar. Porque a gente esquece. Não pode exagerar demais, porque aquilo que é muito vira nada.
Se a gente fica todo dia dizendo a mesma frase, tem uma hora que aquela frase não faz mais efeito. Então tem que saber encontrar o equilíbrio certo também. Mas a gente tem que se lembrar das coisas. Então se a gente conseguir, por exemplo, ter a consciência desde de manhã, quando a gente faz um exemplo. A gente acorda de manhã, vai lá, lavar o rosto, escovar o dente, se olha no espelho. O que a gente está vendo? A nossa cara? Não. Alguém aqui já viu a própria cara? Alguém aqui já viu o próprio rosto? No máximo a ponta do nariz. Quando a gente está se olhando no espelho, o que eu estou vendo, na verdade? O reflexo do meu rosto. O meu rosto eu nunca vi. Ninguém aqui viu o próprio rosto. Ninguém conseguiu tirar os próprios olhos e virar eles assim. A única coisa que a gente viu até hoje é o reflexo do nosso rosto, mas isso nos diz muita coisa. Quando eu olho de manhã no espelho, o que eu acho que eu estou vendo? Meu rosto. Não é o meu rosto. O que acontece se tem um ponto de sujeira no espelho preto, cai exatamente aqui. Eu fico me olhando fixo, eu fico fazendo assim, para tentar limpar o negócio e não sai. O que aconteceria se em toda a nossa vida a gente sempre tivesse tido um espelho curvo? A gente teria uma imagem do nosso rosto bem diferente daquela que a gente tem. Ok? Então, se o simples fato de quando eu acordo de manhã, eu olho e falo, olha o reflexo do meu rosto no espelho. O que chega a mim são imagens, às quais eu estou atribuindo um valor. Se a gente muda o nosso vocabulário, deixa de dizer isso é, para dizer assim me parece. Se a gente tira do nosso vocabulário, como eu já disse várias vezes, a palavra se, um se condicional. Se isso tivesse sido assim, se você tivesse dito antes, se eu soubesse. Mas eu não sabia. Cada vez que a gente coloca a palavra se, qualquer coisa pode vir depois. Qualquer coisa. A gente não sabe. Então, tirar a palavra se relacionada ao passado. Ao futuro também, não é nada mal. Se isso acontecer, se aquilo for assim. Não, eu quero que isso aconteça, por isso irei criar as causas para que seja dessa maneira. Isso é importante. Mas a gente vai devagarzinho trazendo para o nosso dia a dia pequenos exercícios, do ponto de vista verbal, do ponto de vista de observação. Por exemplo, uma coisa que é legal de fazer. Tem situações, pessoas, lugares que se repetem, digamos, todos os dias. Okay? Mas na verdade não estão se repetindo, pois não são idênticos. Trazer essa consciência de atualizar a imagem mental, entrar no mesmo lugar e observar o que mudou. A gente vai observando, aí a gente vai começar devagarzinho a ter a percepção das mudanças. Ver aquela pessoa que a gente vê todos os dias e ter devagarzinho a consciência para ver, tudo bem, ela me parece a mesma, mas o que será que mudou que eu não estou vendo? Se abrir para a mudança. Ter a consciência, e isso precisa repetição, que as coisas aparecem a mim como se fossem permanentes, mas na realidade não são. Então, quando algo muda, está na hora de atualizar a imagem mental. E não de achar um culpado do porquê que uma coisa acabou se tornando de um jeito ou de outro. Então, nisso, é o fato da gente ir encontrando, tem várias formas, não tem um manual exato sobre como fazer isso. Tá? Várias formas da gente ir pegando os conceitos que a gente aprende e trazendo eles para o nosso dia a dia, que é importante. Mas começando de uma coisa por vez. É inútil querer fazer 1000 coisas, depois esquece, cansa, não vai, não faz. A gente vai pegar um conceito,
fato de atualizar a imagem mental parece uma coisa simples, mas é super complexa. Por exemplo, atualizar a imagem mental que a gente tem da gente mesmo. Tentar, se eu me conhecesse hoje, como eu me veria? Sem conhecer o meu passado? É interessante, porque vai ser bem diferente daquilo de como eu me vejo. Quando a gente olha para uma pessoa que a gente conhece há 20 anos, a gente olha para aquela pessoa, a gente está olhando quem está lá nesse momento ou a gente está olhando um conjunto de eventos, experiências e sensações que tiveram nesses últimos anos? Um conjunto. A pessoa que está lá hoje, ela ainda é necessariamente tudo aquilo que ocorreu antes? Ela continua sendo da mesma maneira como foi antes? Não. Então eu tenho que me lembrar que não é dessa maneira. Eu tenho que me lembrar e atualizar a minha imagem. É muito legal a gente poder encontrar uma pessoa e falar, muito bem, deixa eu ver essa pessoa como se fosse pela primeira vez. Porque dessa forma a gente acaba abrindo a nossa mente para as mudanças. E para aspectos que a gente nunca viu. Que existem. Então, isso não quer dizer que a gente não deva aprender com o passado, mas não devemos ficar presos a ele. Ok? Então, é o simples fato de ter um conhecimento e gradualmente trazer esse conhecimento para o nosso dia a dia, lembrando do conceito de viver a vida de uma forma coerente. Isso ajuda bastante. Então, os fenômenos são impermanentes? São. É inútil ficar brigando contra. O fato de que os fenômenos sejam impermanentes e que estejam mudando e que tudo que nasce morre, tudo que acaba termina, tudo que se acumula se separa, não é um problema. Porque problema, por definição, tem solução. Isso não tem solução. Não vai virar permanente em algum momento. Então, isso é um outro aspecto, né? Como dizia Shantideva no Bodhisattva Charavatara. Você tem um problema e tem uma solução, por que ficar sofrendo? Por que ficar com raiva? Tanto tem uma solução. Você tem um problema e não tem uma solução, para que sofrer? Para que ficar com raiva? Tanto não tem solução. Né? Em português, no Brasil, a gente diz, o que não tem solução, solucionado está. Em outras palavras, o que não tem solução não é um problema, é um fato. Digamos que eu não gostasse da noite. E eu sofresse cada vez que o sol se põe. E eu vivesse isso como um problema. Tem solução? Uma solução eu encontrei. 6 meses por ano no Polo Sul, 6 meses por ano no Polo Norte. Não vou ver o sol se pôr. Caso contrário, não é um problema. É um fato. É uma realidade. Então, o que acontece dentro disso, isso é um outro aspecto importante do que a gente viu hoje. Um é, os fenômenos são impermanentes. Não gostou do fato que os fenômenos sejam impermanentes? Vai gostar. Porque não tem o que fazer. Não é que tem muita opção. Ah, mas eu preferia ver os fenômenos como se fosse tudo igual para sempre. Não é assim. Uma coisa que no budismo tem para mim é muito clara. O Buda em nenhum momento tenta nos criar, tenta nos transmitir uma visão de mundo bonita, legal. Mas sim uma visão coerente. Quando a gente estuda, a última vez, se eu não me engano, a gente fez os 12 elos, foi da última, da penúltima vez, não me lembro mais. Quando a gente vê os ensinamentos sobre os 12 elos, foi forte pra caramba, não é uma coisa prazerosa, mas é coerente. Então, quando a gente fala depois o que ocorre depois da morte, muitas vezes as pessoas acabam tendo uma visão extremamente, como eu posso dizer,
romântica de uma certa forma, vai ser tudo bonito, legal. Né? Aquela coisa, foi feita uma pesquisa no Brasil sobre se as pessoas que acreditavam no inferno e paraíso, se elas acreditavam que elas iam ir para o inferno ou para o paraíso. 98% das pessoas acreditam que vão para o paraíso, vão para o céu. Incluindo aqueles que mataram, que roubaram, que fizeram de tudo. Ou porque acham que já pagaram o bastante, né? Ou porque também já sofreram bastante, ou porque também já mudaram, já fizeram coisas boas, por alguma razão, elas no final das contas vão se dar bem. Se a gente olhar a visão que o budismo nos traz do que ocorre depois da morte, não é uma visão trágica, mas é uma visão coerente. Okay? Então, o importante não é a gente ficar vendo se eu gosto ou não que as coisas sejam impermanentes. A impermanência é um fato. Vamos aprender a viver de forma coerente com ele. Então, não tem problema, envelheceu. A gente começa a envelhecer em que momento da vida? Quando depois foi concebido. Já começou. O processo de envelhecimento já começou. Então, se a gente for observar, existe uma dificuldade em aceitar o processo de envelhecimento ou não? Existe. Ainda mais nessa sociedade que é baseada totalmente na imagem na qual a gente vive. Uma imagem permanente das coisas, tudo tem que ser sempre, se manter de uma certa forma, etc, etc, etc. Então, verdade, é o fato que a gente vai observar no nosso dia a dia, a gente vai ver que tem momentos no qual a gente acaba se apegando a uma coisa como se ela fosse permanente. A gente tem que naquele momento se olhar e falar, o que eu estou fazendo? Deixa de besteira. Deixa de ver as coisas de uma forma tão ilusória. Tudo está sempre se transformando. E não tem nada de mais maravilhoso do que o fato que os fenômenos sejam impermanentes. Porque é apenas porque os fenômenos são impermanentes que é possível que algo seja diferente. E por que as coisas mudam? Por que os fenômenos se transformam? Porque eles interagem. Quanto maior for a interação, maior vai ser a transformação. Você quer fazer com que algo não mude muito? Diminua a interação. Coloca na geladeira. Então, diminui a interação, diminui a transformação. Aumenta a interação, aumenta a transformação. Mas o que isso nos mostra? Nos mostra que é possível transformar. Que cada pequena parte faz a diferença no todo. Quando a gente observa a nossa própria vida, cada pensamento que a gente tem, cada palavra que a gente diz, cada palavra que a gente escuta, cada decisão que a gente toma, cada situação que a gente vive, é determinante para a nossa vida. Não existe nada que não vá condicionar e influenciar a nossa própria vida. E é aqui que se encontra a nossa liberdade. Nas pequenas ações. Em agir de uma forma coerente, de uma forma correta, positiva, nas pequenas ações, na forma de pensar. Cada pensamento tem uma influência enorme na nossa vida. Cada palavra que a gente escuta, cada imagem que a gente vê. É por isso, e é aqui que se encontra a nossa verdadeira possibilidade de liberdade. Então, quando algo bom acontecer, não vamos viver na expectativa que aquilo exista para sempre, mas vamos dizer, deixa, eu vou aproveitar enquanto está aí. Da melhor forma que eu puder. E quando eu tiver acabado, isso é outra coisa que até hoje eu não consegui, eu entendo, mas eu não entendo. Quando a pessoa fica sofrendo porque algo bom teve e hoje não tem mais. Por quê? Por que você fica sofrendo que você teve algo bom? Se algo bom existiu, que bom, né?
Se hoje você sente falta, é porque teve algo bom. Se não tivesse sido bom, você não teria falta hoje. Vamos regozijar do que aconteceu de bom. Em vez do que ficar sofrendo. Parece que até é um problema que eu tive alguma coisa boa no passado. Quando tem algo bom, a um certo momento acaba, que bom que eu tive aquilo. Para mim, por exemplo, teve um dos meus mestres, que era o abade do monastério de Tashilhunpo, Kajen Losam Sopa Rinpoche, na Índia, que é uma das pessoas mais incríveis que eu conheci até hoje. E ele faleceu assim de uma forma que ninguém esperava. Observando depois, eu vejo o quanto que, na verdade, a morte dele foi, de uma certa forma, escolhida. Ele teve com consciência e, de uma certa forma, com liberdade, ele escolheu o momento da própria morte, por várias razões. Não vou entrar nessa história agora. Mas ninguém esperava. Ele não era tão velho assim, estava em boa saúde, numa viagem de trem, ficou com febre e morreu. Né? Dentro de uma situação super específica, etc. Primeiro impacto, tristeza. Uma certa indignidade, mas por quê, mas como? Não de... Depois de pouco tempo, cada vez que eu pensava nele, o pensamento, na verdade, se transformou numa profunda alegria. Num regozijo, que bom que eu pude estar diante de um mestre tão importante. Manter as memórias das coisas boas que ele me ensinou, que ele me transmitiu. Então, quando a gente tem consciência da impermanência, a gente agradece pelas coisas boas que ocorreram e não fica apegado a elas como se elas deveriam existir para sempre daquela maneira. Quando acontece alguma coisa ruim, a gente sabe que mais cedo ou mais tarde vai acabar. O importante é criar as causas e condições certas para que acabe o quanto antes. Mas não vai ser para sempre. Pois nada é para sempre de uma certa maneira. A única coisa que é para sempre é a impermanência. Fora isso, as coisas estão sempre em transformação. Então, no nosso dia a dia, trazer esses conceitos. Quando uma coisa boa acontece, a gente fala, nossa, que legal, deixa eu aproveitar o quanto mais, porque daqui a pouco algum momento vai acabar. Eu tenho que viver com medo dessa transformação, mas sim viver com consciência no momento presente. Porque o que acontece é o seguinte, eu começo a beber água, já fiquei com medo, daqui a pouco vai acabar a água. Aí já estou preocupado, como que eu vou fazer para conseguir mais? Eu acho que é um assunto que hoje em dia é bastante inerente à nossa situação. Mas vamos aproveitar aquilo que tem, se programando para que ainda tenha, mas viver bem o momento presente. Eu tenho algo bom agora, vamos ver bem aquilo que a gente tem. Eu encontro uma pessoa que eu amo, que eu gosto. É inútil ficar sofrendo porque amanhã a gente vai ter que se separar. Essa é outra coisa que eu também nunca entendi direito. A gente se vê, se gosta, que legal, estamos bem juntos, que gostoso, tal. Aí chega, parece 5 dias juntos, 3 dias, ótimo. Chega no quarto, já começa a ter o problema que amanhã eu vou ter que me separar, e como que eu vou fazer, e por quê. Mas não pode viver esse problema depois que separou? Por que tem que já começar a viver o problema antes? Então, parece besteira, mas são coisas tão simples. E tem um pequeno aspecto, parênteses rápido, tem certas vezes aspectos que a gente sabe o que seria a forma mais saudável de viver. Mas a gente está tão apegado à imagem que a gente tem da gente mesmo e da forma como a gente é, que a gente não aceita ser diferente. É como se a gente quisesse que o mundo à nossa volta seja diferente, mas eu não vou mudar. Quando querendo, é fácil. Aceitando de verdade. Tem muitas coisas na nossa vida que a gente precisa simplesmente mudar a nossa forma de ver o mundo. E aceitar isso profundamente. Ter a humildade, porque esse apego que a gente tem pela existência, da forma como a gente vê ela, é, em outras palavras, uma enorme arrogância. Na qual eu acho que o mundo tem que ser e a realidade tem que ser assim como eu acho que ela é.
Mas quem sou eu para dizer como o mundo tem que ser? Então, por um outro lado, aceitar a realidade, aceitar a impermanência, não quer dizer que eu estou realizando e tendo percepção dela a todo momento, mas eu aceito que as coisas são impermanentes, e por isso quando eu vejo a mudança que tem aquele impacto, eu respiro um minutinho e falo, tá bom, mas isso é a minha ignorância, que eu me apego às coisas como se elas fossem permanentes, mas tudo está sempre em transformação. Então, vamos tentar abrir a mente para a transformação. Qual é a oportunidade que surge através dela? Isso é uma forma de humildade que eu tenho diante da realidade, que é importante. Então, é isso, é trazer isso para o nosso dia a dia, essa consciência, essa coerência da forma de viver. Ok? Assim, eu acho que é um dos principais conceitos que eu queria estar trazendo hoje. Né? Eu acho que o budismo muitas vezes é muito mais simples do que pode parecer. A gente pode muitas vezes complicar as coisas de várias formas, mas no final é simples. Né? Isso eu acho muito legal, porque quanto mais a gente tem uma compreensão mais profunda, ela se torna também mais simples. A gente acaba vendo que as coisas, na verdade, não tem que fazer 1000 complicações. Okay? Mas o ponto essencial, de novo, do que eu queria trazer hoje é lembrar de viver o mundo, viver a nossa própria pessoa, viver o relacionamento com as pessoas à nossa volta e tudo de uma forma coerente. Coerente com a forma como as coisas são. Os fenômenos são impermanentes, vamos viver essa coerência com a impermanência. Os fenômenos existem na dependência do que é chamada imputação do nome, ou seja, o valor que eu vou atribuir a eles, vamos viver na coerência disso. Sem querer que as coisas sejam necessariamente apenas como eu acho que elas devem ser. Isso vai nos levar naturalmente a ter um relacionamento melhor. Outra coisa, se for só para concluir nesse ponto, se eu reconheço na minha experiência direta que eu me sinto melhor abrindo meu coração aos outros e amando, vamos ver com essa coerência, né? Para que ficar ainda achando que eu vou ser mais feliz com raiva? Porque por que a gente sente raiva? Qual que é a lógica da raiva, se existisse uma lógica? Mas qual seria a lógica da raiva? Tem algo, alguém, uma situação que eu vejo como causa de sofrimento e eu quero que esse objeto fique o mais longe possível do eu e do meu. Para onde ele for não importa, basta que não esteja perto de mim. Okay? Então eu vou gerar uma aversão, eu vou gerar uma atitude de violência em relação àquele objeto, pois eu não quero ele perto de mim porque ele me gera sofrimento. Através dessa atitude da raiva, o sofrimento aumenta ou diminui? Aumenta. Por isso que eu, brincando, eu sempre disse, que não deixa de ser uma verdade. Quando a gente fica com raiva, é como se a gente pegasse um cartaz, levantasse assim, dizendo, olhe como sou ignorante. Para não sofrer, sofro ainda mais. Então, a raiva funciona? Não. O que a gente faz com a raiva? Tem aquele problema que a gente não gosta, encontramos uma pessoa que fala com a gente de um jeito que a gente não gosta. Pode acontecer alguma vez na vida? Pode ocorrer. Quando isso acontecer, o que a gente faz? Essa forma errada, a gente fica mal com aquilo. Chega em casa, leva a pessoa para casa. Leva a pessoa para a cama. Leva a pessoa para tirar férias. Não só isso, leva a pessoa para conhecer a pessoa que a gente gosta. Para aborrecer ela também. Por que não deixa ela no lugar dela? Você me falou uma coisa que eu não gostei, problema seu, fica aí, eu vou embora. Não precisa ficar segurando aquilo, levando aquilo junto. Não, você não sabe o que aconteceu hoje comigo com aquela pessoa que fez aquilo. Aí você olha e fala, mas
acabou, já foi, eu não estava lá, por que você tem que trazer isso para mim? Ok? Então, o que foi? Foi. Deixa lá. Então isso é outra forma de coerência. A raiva não faz bem, vamos deixar, não precisa levar isso adiante. Mas mais uma vez a gente chega num outro problema, que é o mesmo que a gente falou antes, mas também tem a ver com a coerência, que nós não funcionamos através apenas do entendimento. A gente funciona através da experiência. Então, por isso, a gente tem que nos auto-induzir a experiências positivas para poder repeti-las delas depois de uma forma natural e espontânea. Okay? A gente vai estar falando mais sobre isso amanhã, depois de amanhã, nos outros dias também. Porém, o que eu quero dizer é que fazer as preces é importante, sentar para meditar é super importante, se relacionar com as pessoas de uma forma positiva é importante, mas a gente não deve, em momento algum, deixar de lembrar que a prática espiritual, ela não se encontra unicamente nos mantras, nas preces, na meditação, super importante tudo isso, mas a nossa prática espiritual, nosso caminho espiritual se encontra no nosso trabalho, no trânsito, em casa, no relacionamento com as pessoas que a gente ama, no relacionamento com as pessoas que a gente não gosta. É aí que se encontra. É aí que a gente tem que trazer a força, e lá que a gente tem que modelar a nossa mente e dizer, não, isso não vai dar muito certo assim, vamos, vira para o outro lado. Isso é importante. A gente não pode tentar viver a nossa vida de todo dia e a nossa espiritualidade como duas coisas paralelas. Não funciona. Isso não quer dizer que a gente tem que virar um santo de um dia para o outro. Coerência entre saber aquilo que eu sou, ter coerência da forma como eu estou agindo, porque senão é outro problema. Eu vou criar uma imagem mental de mim como um santo, uma pessoa que tem que agir de todo um jeito perfeito, mas no final eu não sou aquilo. Então é ótimo ter ideia do que eu quero ser, mas eu tenho que ter coerência, de ter clareza sobre aquilo que eu sou. Ok? Mas é isso, vamos trazer a prática do dia a dia. Okay? Isso assim é de coração, aquilo que eu acredito que é o mais importante mesmo. Tá bom? Como o meu mestre Genlakpala dizia, quando eu estava estudando, ele falou, o importante é que tudo aquilo que você estuda aqui, você consiga usar para modelar a tua mente, porque conhecimento por conhecimento é tudo a mesma coisa. Que diferença tem eu saber construir uma casa e saber fazer um bolo de chocolate se eu não faço nenhum nem outro? São palavras e ideias da minha cabeça, acabou. Eu me torno um médico não quando eu termino a universidade de medicina, mas eu me torno um médico quando eu aplico o conhecimento da medicina para ajudar as pessoas a saírem do próprio sofrimento através das doenças e assim por diante. Eu me torno um praticante do Dharma no momento que eu pego os conhecimentos e eu aplico eles no meu dia a dia. Eu consigo aplicar o quê? A paciência, o ensinamento relacionado a essas práticas lá onde está a raiva. Consigo diminuir o apego, consigo diminuir a inveja, consigo diminuir a distração da mente, e assim por diante. Consigo abrir o meu coração um pouco mais e amar com mais carinho. Okay? Não ter medo da verdade. Jetsun lame kutse rapten chi namkar trinle chochur gepada losan tempe drume sas drove munse tatu ne gyur ni modele tsendele ni me Acto delecpe, concho sum
sol a sol, à noite ou ao meio-dia, possam as três joias conceder-nos suas bênçãos. Possam as três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações. Possam as três joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Gostaria de agradecer muito a todos, de coração. E lembrar que amanhã e depois de amanhã a gente vai ter ensinamentos sobre o Lojong, que na verdade a palavra Lojong, Lo quer dizer mente, Jong quer dizer treinamento, que é um dos meus ensinamentos favoritos. É um ensinamento para mim muito especial, que na verdade ele nos ensina de formas bem práticas a como treinar a nossa mente para ser menos egoísta e mais altruísta. E eu quero dar mais ênfase para a parte final, que muitas vezes acaba sendo passada com um pouco de pressa, porque está no final, que é a parte que são chamados os votos e os conselhos, que são bem práticos para o nosso dia a dia. Então é um ensinamento, na verdade, muito prático, ao mesmo tempo, quando a gente fala sobre Lojong, um treinamento mental, como nos treinar, no sentido que a nossa mente funciona através da familiarização. Como treinar nós mesmos para ter uma atitude menos egoísta e mais altruísta, porque egoisticamente falando é melhor ser altruísta. Então, é um pouco isso. Então a gente vai estar vendo isso esses próximos 2 dias, tá bom? Acho que é tudo. Muito obrigado a todos.